Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pierre Macedo e no encontro de hoje iremos discutir um pouquinho sobre lealdade e conhecimento da marca. Antes de falarmos um pouquinho sobre relacionamento e marketing de relacionamento, faz-se necessário a gente entender um pouquinho essa evolução. Antigamente, antes da tendência da gente focar o cliente como alvo de toda e qualquer organização, nossas empresas em si se preocupavam apenas com a massificação do processo de comunicação. Ou seja, eu transmitia a informação e a tendência é que só aquelas pessoas que quisessem consumir meu produto é que se aproximassem da minha marca. Por que isso funcionava naquele tempo? Porque, infelizmente, a gente tinha pouca concorrência e, consequentemente, o cliente não tinha poder de negociação. Se a gente for analisar direitinho a questão da oferta e da demanda, nesse período eu tinha pouca gente ofertando, porque poucas organizações tinham poder de produção, e eu tinha uma grande quantidade demandando. Sendo assim, as empresas em si escolhiam para quem vender e como vender. E as marcas eram pensadas apenas através do processo de massificação da comunicação. Um fato interessante que embasa muito essa nossa colocação é pensar na frase do Ford, o qual ele esclarece que o cliente pode ter um carro da cor que quiser, contanto que seja preto. Reforçando ainda mais essa informação que eu passei para vocês no início da nossa explanação, afirmando que nosso cliente não tinha poder de escolha, tinha que consumir aquilo que as organizações produziam. Contudo, no decorrer da evolução do nosso mercado, houve uma mudança drástica nesse processo. O mercado se abriu, a concorrência aumentou drasticamente, aumentando assim a grande quantidade de pessoas que poderiam produzir alguns itens que os clientes quisessem consumir. Nessa perspectiva, o cliente começou a ter poder nesse processo, exigindo um posicionamento extremamente diferente das nossas organizações, forçando assim a necessidade da busca do relacionamento mais coerente entre a organização e o nosso consumidor final. Em cima dessa perspectiva é que surge o que a gente chama de marketing de relacionamento. E para defini-lo, eu trouxe essa colocação do autor Kotler, que ele afirma que marketing de relacionamento nada mais é do que criar, manter e aprimorar fortes relacionamentos com os clientes e outros interessados. É a utilização de uma ampla gama de abordagens de marketing, venda e comunicação e serviços de autoatendimento ao cliente, tudo com o intuito de tentar aproximar o cliente da sua organização. Dessa forma, eu conseguiria fortalecer minha marca e aprofundar meu conceito na cabeça do nosso consumidor. Seguindo essa linha do raciocínio, a gente pode esclarecer que o marketing de relacionamento tem 3 objetivos básicos. O primeiro objetivo é tentar identificar os clientes de forma individual, ou seja, tentar traçar seu perfil, identificando o que ele gosta, o que ele consome, como ele gosta de ser tratado, a fim de conseguir definir futuras ações para aprimorar esse relacionamento. Segundo ponto, após eu conseguir identificar o meu público consumidor, a minha persona, a gente cria um relacionamento duradouro, ou seja, eu tento criar ações que aproximem essas duas entidades. A organização, que deseja fortalecer sua marca e vender seu produto ao consumidor final, e o consumidor final que tem um desejo, uma necessidade a ser atendida, que a nossa organização pode fazer isso. E no terceiro ponto, eu vou gerenciar esse relacionamento, com o intuito de gerar benefícios constantes ao nosso cliente para ele permanecer fiel à nossa organização, consumindo constantemente e, consequentemente, até contribuindo com a disseminação da nossa informação, ou seja, disseminando ou viralizando a nossa marca para um grupo de pessoas que fazem parte da sua rede de relacionamento. Dessa forma, quando pensamos no cliente dentro da nossa organização em relação ao contato que ele tem com a nossa marca, conseguimos segmentar essa evolução em 6 grandes etapas. A primeira etapa, o consumidor é apenas um consumidor potencial. Tem interesse de consumir, tem essa necessidade de consumir, só que ainda não conhece a marca, não conhece o produto, não conhece a organização qual ele deseja comprar o produto que ele tem essa necessidade. Perfeito. Nossa primeira etapa seria aflorar essa necessidade, é tentar demonstrar ao cliente que a nossa organização existe. Na segunda etapa, o cliente inicia sua compra a primeira vez, e é nessa etapa que o marketing de relacionamento começa a fluir. Ou seja, eu começo a trabalhar esse cliente inicial, tentando aproximá-lo da nossa organização,
tudo com o intuito de transformá-lo num cliente consumidor único em um comprador regular. Nessa terceira etapa, quando o comprador regular, o nosso cliente já compra constantemente da nossa organização, com uma certa frequência, que de certa forma, nossa intenção nessa próxima etapa, após a compra regular, é tentar convertê-lo em um cliente fiel à nossa marca, um cliente que realmente só pensa na nossa organização. Dessa forma, nosso papel dentro dessa terceira etapa é tentar fortalecer ainda mais o posicionamento da nossa marca na cabeça do nosso consumidor. Na nossa quarta etapa, o cliente deixa de ser um comprador regular e se torna cliente, ou cliente fiel. É aquele indivíduo, o qual tem várias opções de consumo, só que ele direciona o consumo dele para a nossa organização, ou seja, ele é fiel à nossa empresa, consome constantemente da nossa organização. Continuo nessa etapa fortalecendo ainda mais meu relacionamento com esse cliente para transformá-lo em defensor da marca. Mas o que seria defensor da marca? O defensor da marca nada mais é do que aquele indivíduo ou cliente ou nosso consumidor que defende a nossa organização. Em caso de críticas, em caso de dúvidas de outros colegas dele referente a um produto que nossa organização possa oferecer, ele defende nossa empresa, demonstrando que a nossa entidade, nossa marca, consegue atender prontamente a sua necessidade e, consequentemente, consegue também atender a necessidade do seu parceiro, do seu colega, da sua rede de relacionamento. Continuo trabalhando com mais ênfase, esse nosso cliente com o intuito de transformá-lo na nossa última cadeia de evolução, que seria o parceiro. Cliente parceiro é aquele cliente o qual, além de defender nossa organização, ele difunde a nossa marca para outros clientes. É aquele que na sua rede social, é aquele que na sua rede de relacionamento faz indicações sem ser solicitado, sem ser pedido uma referência de um determinado produto, ele faz a indicação da nossa empresa, defendendo nossa marca, disseminando nossa imagem, proliferando nosso conteúdo, viralizando o posicionamento da nossa organização. E esse é o papel que a gente deseja do nosso cliente dentro da nossa organização. Contudo, para a gente conseguir desenvolver todo esse processo, faz-se necessário a gente trabalhar um processo de alimentação desse relacionamento. E uma das ferramentas que a gente adota com o intuito de melhorar essa relação é o que a gente chama de régua de relacionamento, que nada mais é do que um conjunto de ações que a organização deve desenvolver, baseado na jornada do cliente no ato da compra, com o intuito de tentar construir um relacionamento mais duradouro. Isso quer dizer que eu vou avaliar no decorrer do processo de compra do nosso cliente todas as etapas, metrificando onde ele está dentro do processo. E dentro dessa métrica, tentar identificar o que eu posso fazer para evoluir você de um ponto para o outro. É a mesma coisa da gente pensar num cliente fluindo por fases dentro de um jogo, onde ele está na primeira fase e a gente vai nutri-lo de informação, a gente vai melhorar a experiência dele em relação ao produto, a gente vai manter um relacionamento adequado com ele, com o intuito de fortalecer nossa marca e ele fluir para a próxima etapa. Ou seja, a nossa intenção na régua do relacionamento é identificar onde o cliente se encontra no seu processo de compra e começar a trabalhar um relacionamento com ele, com o intuito dele fluir para as próximas etapas e, consequentemente, tornando-o um cliente fiel ou até mesmo um parceiro da nossa organização. Mas como a gente consegue desenvolver isso? Para a gente conseguir desenvolver uma régua de relacionamento com a marca, a gente estrutura esse processo em 4 grandes etapas. Na primeira etapa, eu identifico o nível de relacionamento, isso quer dizer que eu vou identificar em que fase meu cliente se encontra, o que está travando ele fluir no decorrer do processo. Sabendo em que fase ele está, eu vou evidenciar o que eu posso fazer para tentar aprimorar essa relação. Quais são as atividades que eu devo desenvolver, essa etapa de planejamento, que eu devo desenvolver com o intuito de induzir o nosso cliente a continuar comprando, a continuar defendendo nossa organização, a continuar percebendo a nossa marca como referência do produto que ele deseja comprar. Na nossa terceira etapa, a gente tenta desenvolver a ação, o qual a gente planejou na etapa anterior. A gente desenvolve a ação com o intuito de melhorar ainda mais a relação do cliente com a nossa marca. E findando todo esse processo, a gente avalia o retorno gerado.
evidencia se tudo aquilo que eu planejei realmente atingiu as expectativas da organização e também as expectativas do cliente, deixando ambas as partes satisfeitas com todo esse processo. Espero que tenha ficado entendido para vocês. Nos encontramos na próxima. Até lá!